Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E durante 9 meses, as mulheres se preparam para a chegada de um bebê. São roupinhas, berço, a escolha da maternidade e do nome da criança. Quando o bebê nasce, é sempre uma confusão em casa, especialmente se os pais são marinheiros de primeira viagem. Horários das mamadas, do sono, o choro, as visitas, a ocasião adequada para um passeio, os banhos de sol, tudo é motivo de dúvidas e preocupações. Será que o meu filho dorme demais? Está com fome? Chora de cólica ou porque quer companhia? São tantas as perguntas e tão pouca a experiência. Calma, cuidar de um bebê não é um bicho de 7 cabeças. E hoje vamos conversar com o pediatra Paulo Wagner, que está aqui conosco para desmistificarmos todas essas dúvidas, questionamentos, mistérios que envolvem os primeiros dias de um bebê. Doutor, seja bem-vindo pelo Meu Estilo de Vida. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Estamos aí para tirar essas dúvidas, todas as dúvidas que realmente são muitas, viu? Hoje, cada vez mais, nossas mamães são adolescentes. Não é só abreviar, são adolescentes, né? São idades muito... Não é muito esperado, né? Uma 13, 14 anos tendo filho, né? Mas hoje é uma grande... A nossa agenda de mãezinhas são mais ou menos nessa faixa etária. Então, a gente tá preparado para dar essa orientação toda para essas mãezinhas. Precisa da maternidade, pelo menos, com o mínimo de alguma orientação, né? Para levar para casa, para tomar conta do seu bebê. É bom, como eu falei no início, realmente as mulheres se preparam para esse momento, independente de qualquer idade. Porém, quais são os primeiros cuidados quando o bebê vai para casa? O que os pais devem fazer? A gente viu aí muitos questionamentos em volta da amamentação, do horário do sono, da alimentação realmente, a pegada correta do bebê, se pode sacudir, se não pode, todos esses mitos e verdades a gente vai falar aqui. Então, quais são esses primeiros cuidados? Bom, ao nascer, o bebê tem os primeiros cuidados do pediatra. Aqui em Manaus, graças a Deus, a gente tem todas as crianças que nascem no nosso estado, em nossas maternidades, são 7 maternidades do estado, todas as crianças que nascem com um pediatra do lado. Né? Isso é uma lei, é a lei da criança do adolescente, que a criança tem que ter um pediatra ao lado, o pediatra que recebe. Eu trabalho na maternidade hoje, está muito evoluída em termos de atendimento a recém-nascido, a maternidade Dona Lindu. Lá a gente tem boas práticas e a mãe começa a ter contato com o seu bebê logo ao nascer. Então, ao nascer, o neném fica em média, normalmente 1 hora com ele, 1 hora, 2 horas no pele a pele, já tendo o primeiro contato com a mãe, para ela ter noção de como é que vai começar o aleitamento materno. Então, a gente tem todo o cuidado. Então, essa criança é recepcionada, a gente tem todos os cuidados do pediatra, depois ele volta para a mãe e ele fica com a mãe. Num parto normal, até 48 horas, num alojamento conjunto, junto com sua mãe. E nesse tempo, a gente aproveita para orientar, né? Para orientar a mãe sobre todos os cuidados. Um parto normal, 48 horas, assim, é um pouco tempo, mas a mãe sai da maternidade com toda a orientação que ela precisa para conduzir seu filho em casa. A cesariana fica um pouquinho mais, que é um pouquinho mais complicada, então ela fica 3 dias em média com a gente no Alcon. Também, eles receberam todas as orientações, não só dos médicos, mas da enfermagem, como cuidar do neném, como cuidar do cordão umbilical, como cuidar do asseio do bebê em casa. Então ela sai com o mínimo de orientações para casa e aí sim, depois aí ela tem todo um apoio do pessoal das UBS de saúde para na primeira consulta com 7 dias, já mais orientações. Então a nossa ideia é que ela saia da maternidade com o mínimo de orientação para casa. E a partir daí ela procure as unidades ou retorne à nossa maternidade se tiver alguma coisa a mais, que o colega não conseguir resolver na UBS, ele volta para a gente e nós damos continuidade com essa criança. É importante dizer para vocês o seguinte, os recém-nascidos é de 0 a 28 dias, né? São aquele neném que a partir daí são lactentes. Então aí tem um cuidado especial nas UBS, mas nessa fase, 28 dias, nós estamos prontos sempre para trabalhar com esses bebês. Agora, como eu falei, quando esses bebês vão para casa, começam a surgir as dúvidas. Em relação à amamentação, quantas vezes é recomendado a mãe amamentar seu filho? Toda vez que ele chorar, por exemplo, deve ter um fundo de fome realmente? O aleitamento materno é uma coisa que a gente bate muito, né? Hoje é uma coisa fundamental, não se fala hoje em maternidade sem falar em aleitamento materno, né? Por isso nós temos a maternidade amigo da criança, ter todos os passos que a maternidade precisa ter e o importante é o aleitamento materno. Né? Aleitamento materno não tem horário, olha a coisa boa, não tem horário, é livre demanda. Neném chorou peito, isso a gente faz para a mãe, chorou peito. Lógico, nem todo choro é fome, a mãe tem que começar a aprende um pouco com a gente que quando ela tiver o neném, um choro da fome, um choro de uma cólica, um choro do neném que está xixi ou está cocôzinho, quer dizer, os choros são diferentes, a mãe começa a aprender a lidar com isso, mas o aleitamento materno ele não tem horário,
né? Neném chorou e bota no seio para mamar. Daqui a pouco ele vai chorar, está com fome. E é importante que a mãe entenda em casa que o neném que mama no peito, ele sente fome muito rápido, porque ele digere muito rápido o leite, né? Então o neném mama, faz cocôzinho, daqui a pouco ele quer mamar de novo. Então esse esquema de mamar, fazer cocôzinho é muito rápido. Então o neném mama muitas vezes por dia e não tem horário, é livre demanda. A mãe tem que botar se conscientizar disso, e a gente bate muito com isso. Não tem horário. Não é assim, olha, doutor, eu vou acordar meu filho de 3 em 3 horas para mamar. Isso não existe, tá? Isso não existe, isso é mito. Neném que mama no peito é livre demanda. Neném procura o seio sempre que for necessário. A gente falou da amamentação, agora a gente vai para um outro tópico, que é a higiene desse bebê. Como é que deve ser? Como é que deve ser a limpeza também desse bebê? Quantas vezes por dia ele tem que tomar banho? A questão da temperatura da água também influencia, né? Deixa eu te falar. Os neném normalmente eles não gostam de água fria, né? Então, os primeiros banhos em casa tem que ser feito banho com água morna, né? É fácil de fazer, né? Uma água, ferve a água, depois a mãe mesmo vai observando o calorzinho da água. Nem todo mundo tem um termômetro para utilizar em casa, então no toque da água morna, aí sim fazer o asseio do bebê. Quantos banhos por dia? Em média 2, eu acho que 2 é suficiente, né? De manhã, normalmente as mães dão banho de manhã cedo, não precisa ser tão cedo, né? Em 7, 8 horas dá um banho no bebê, já faz a higiene do bebê ali. A final da tarde, lá pelas 4 horas, um outro banho já está de bom tamanho. A partir daí, se o neném fizer, se houver alguma, que a mãe quiser fazer uma nova higiene, fazer só fazer um asseio é o suficiente. Agora, um outro tópico também que tem tudo a ver com a higiene do bebê, a preocupação com as roupas. Como é que deve ser a escolha dessas roupas também para oferecer o maior conforto para a criança, né? Porque muitas mães também, o que fazem? Ah, o bebê está chorando, ele está com frio. Não, ele está com calor. Como que a gente vai conseguir distinguir? Isso é um pouquinho complicado, mas as roupas tem que ser, aqui em Manaus é um clima muito quente, né? Então, assim, tem que ser um pouquinho a menos, né? Somente nenéns que tem ainda na sua fase de cordão umbilical ainda não, que caiu, mas ele não fechou o cordão umbilical, não deve usar uma roupa muito fechada. Esse cordão tem que ficar sempre livre para não dar infecção. Né? Quanto tempo ele demora para cair? Isso é em média. Isso não tem criança que cai com 4 dias, tem criança que cai com 28 dias. Eu peguei uma criança com 25 dias para cair o cordão umbilical. E a mãe ficava quase maluca, porque todo mundo caiu, dela não. Então não existe um dia certo, mas ao cair esse cordão, ele não fecha totalmente o anel umbilical. Então tem que deixar, esse anel tem que ficar todo tempo entrando ar. Não pode deixar ele fechado, porque ali tem sangue. E onde tem sangue pode ter infecção. Então tem que ter um cuidado especial em não cobrir muito. E assim, em casa tem ar-condicionado, uma temperatura viável para o neném, né? E usar roupa assim, agasalhar o bebê na hora de dormir, se estiver muito frio. E na hora que estiver assim, um pouquinho mais quente, roupa mais suave, né? Mijãozinho e camisinha é o suficiente. Agora também a questão da asepsia dessa região onde fica o cordão umbilical. Como é que deve ser o curativo também? A mãe deve fazer isso em casa? Pois é. A mãe é orientada também na maternidade sobre a questão do cuidado com o cordão umbilical. Porque ali é um espaço que pode ter infecção. Né? Se você não for bem cuidado, pode criar infecção. O neném volta para a maternidade, às vezes com infecção, e tem que internar para tomar antibiótico. Então a orientação é que toda vez que a mãe faça asseio no bebê, que molhe aquele espaço do cordão umbilical, ela tem que limpar com álcool. Hoje a gente consegue comprar álcool a 70%, qualquer farmácia tem. Então toda vez, com a orientação, toda vez que a mãe molhar o cordão umbilical do bebê, limpar. Se ela molhar 6 vezes ela limpa. Então não precisa limpar só 3 vezes por dia. Isso é outro mito. Né? Toda vez que o neném, que a mãe molhar o cordão umbilical, ela tem que ter esse cuidado. Molhou, limpou com álcool. Por que o álcool? Porque o álcool ele seca o umbigo, ele puxa a água. Né? Ele não só faz asepsia, mas ele também seca esse umbigo. Né? E depois que cai o umbigo, ainda fica um pouquinho aberto. E tem alguns ainda que ficam um pedacinho ainda de cordão umbilical, que a gente chama de granuloma. Então aí tem que ter um cuidado especial com os álcool, continuar usando o álcool até que se feche. E se tiver o álcool, tem algum só o álcool, mais nada. Não precisa usar rifocina, não precisa usar metiolato, nem mercúrio, nada. O álcool sempre precisa ser suficiente. E se a mãe tiver alguma dúvida, procura a maternidade, procura um pediatra que a gente vai orientar. Mas o cuidado com a limpeza é importantíssimo, porque é um lugar de infecção. Doutor, nós vamos continuar o nosso bate-papo. O nosso próximo tópico vamos falar sobre o sono. Como que deve ser esse sono da criança? Qual a posição correta, por exemplo, para colocar no berço? Será que é recomendado sacudir o bebê para ele conseguir dormir? Isso e muito mais no próximo bloco. Lembrando que você de casa pode participar, inclusive enviar as suas dúvidas através de SMS ou então pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer na sua tela, mas eu já posso falar. 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.